O apito dourado foi há 10 anos o maior caso de corrupção do futebol português. Apanhou árbitros e dirigentes em trocas de favores que alteravam a verdade desportiva. Uma década depois, a CMTV revela algumas das escutas do processo, em primeira mão. É uma reportagem da jornalista Tânia Laranjo. Foi em dezembro de 2004 que Pinto da Costa chegou escoltado ao Tribunal de Gondomar. O presidente portista entregava-se à justiça que há mais de 24 horas o procurava. Chegou acompanhado de Super Dragões. Um dos seguranças acabou por se destacar anos depois como líder do gangue da Ribeira. Pidá protegia Pinto da Costa de jornalistas. 9 anos depois, Pinto da Costa foi ilibado pela justiça. Apesar de absolvido em tribunal, o líder dos Dragões sai mais fraco. Os casos da fruta ou do envelope perseguem-no. Nunca mais se libertou das suspeitas de que foi alvo. O apito dourado mostrou jogadas de bastidores no futebol português até então desconhecidas. Revelou um líder capaz de manobrar a seu favor as principais figuras do futebol nacional. Foi há quase 8 anos que Pinto da Costa entrou por esta porta. Vinha protegido por polícias, por cadastrados. Horas antes tinha fintado a justiça. Quando a polícia judiciária chegou à sua casa, Pinto da Costa não estava, encontrava-se em Espanha. A juíza Ana Cláudia Nogueira não o ouviu nesse dia. Pinto da Costa foi apenas identificado. Os Super Dragões passaram aqui várias horas. Garantiam que partiam tudo. Prometeram ir à noite para a polícia judiciária e provocar estragos. A justiça cedeu. Pinto da Costa teve mais um dia para preparar a sua defesa. Recuemos à época 2003-2004. Num derby entre Boa Vista e Futebol Clube do Porto, o jogador Deco atirou uma chuteira na direção do árbitro Paulo Paraty. Nas diversas conversas telefónicas interceptadas pela polícia judiciária, Pinto da Costa nega a agressão que lhe podia custar a suspensão do médio. Estava em causa um dos jogadores mais influentes da equipa, que meses depois se sagra campeão da Europa. É o próprio Deco que quase 10 anos depois vem repor a verdade. Foi seu momento de exaltação, confessa. Teve mesmo a intenção de agredir o juiz do encontro. A revelação é feita no seu país natal, numa entrevista ao humorista Jô Soares. Você já perdeu a cabeça em algum jogo assim? Já. Uma vez em Portugal, o juiz me expulsou, né? Eu não tinha feito nada, na verdade eu dominei a bola e pisaram no meu pé e a chuteira saiu. E o juiz me deu o segundo amarelo porque eu toquei a bola sem a chuteira. E eu fiquei nervoso, quase joguei a chuteira nele e tudo, foi uma suspensão grande. Mas não, eu joguei na direção dele, mas não pegou nele. Mas era mais novo, era mais estressado, agora estou mais tranquilo. Em outubro de 2003, a versão azul e branca era outra. Pinto da Costa tinha a todo custo que desvalorizar o incidente. Estava em causa um ativo que meses depois era vendido ao Barcelona. Uma peça-chave de uma equipa que, com o triunfo europeu, angariou milhões para o clube. Então, ilustre presidente. Estou? Ilustre presidente, dono do prédio das Antas. Já sei. Fala o inquilino. Já estive aí com o seu... Ele disse daqui o secretário. Olha... Então, está tudo bem ou quê? Mas já foi embora ou não? Já desci agora. Olha, não está nada tudo bem, que o delegado da Liga é um filho da p***. Quem é o gajo? Eu não sei, não cuido. Eu nem sei quem é que foi, deixa lá o Sr. Oscar. Mas é o gajo, isso é que é mentira, eu já estive a ver as imagens. Já? O gajo atira ostensivamente a bota para o chão e o gajo diz que atirou ostensivamente a bota ao árbitro e que o atingiu, o que não é verdade. Não é verdade. Mas o árbitro também não diz qualquer coisa disso? Não, o árbitro diz que lhe lançou em direção a ele a bota, mas não... Agora o outro é que diz que atirou ostensivamente, que é mentira. E ele atira assim... Eu acho que aquilo, não sei, ainda não vi lá os regulamentos, mas aquilo, não sei, uma merda. O gajo também tem um feitiço do c***, o gajo. Opa, é de um gajo ser expulso, injustamente. Eu percebo. Aliás, que o gajo é que lhe tira a bota. O gajo diz saltou-lhe a bota. Mas, Jorge, você veja aí com os seus serviços como as coisas poderiam conduzir-se para minorar os efeitos, e pronto, e depois diga-me alguma coisa. Está bem. O que é que se há de fazer? Assim. As pessoas estudam lá como é que se há de ir, Eu acho que isso vai depender muito do testemunhal, do não sei quê, não sei. Penso que sim, não sei, não é? Agora, ponha aí alguém a estudar isso, Alguém a estudar isso, porque estudar essa merda, porque esta coisa em que vejo mais é estúpido, não é? Valentim não acreditava numa pena leve. Não tinha dúvidas que Deco poderia ser afastado durante vários meses dos relevados. A transferência para a Espanha poderia ficar condicionada.
E que caso é que tem aí, Sr. Conselheiro? É o João Pinto mais? O resto é o DECO e tal, isso já tem processo disciplinar. O DECO já tem? Sim. Ah, tem processo disciplinar. Parece que ele exportou mal. Pois, O que é que diz os relatórios? o árbitro não é concludente, mas diz que lhe atirou com a bota e que o atingiu sem lhe causar ferimento. Isto é gravíssimo. Oh, meu amigo, isso é muito grave. Portanto, tem processo disciplinar e eu quero que o árbitro venha esclarecer por escrito já o que se passou. Exato. E ele, entretanto, tem um jogo para cumprir por causa dos cartões amarelos. É que o Sr. Major tinha-me referido que passava por aqui ao almoço para irmos juntos. Pronto, mas não faz diferença. Mas olha, Sr. Desembargador, preciso de vir a Lisboa aqui uma coisa rápida. Tá bem. Eu vou ver se estou aí coisas, se não estiver, pronto, mas acho que é do João Pinto, anda para a frente. Porque acho que aquilo que se passou também lá foi muito grave. Foi muito grave. Quanto ao outro é muito grave. É muito grave, aquilo é muito grave e depois é o Sporting. Pode dar até de 4 meses até 5 anos de suspensão, mas não dá. Porque... Para quem? Para o DECO de suspensão. Se tivesse causado relações, ferimentos, mas dado 1 a 4 jogos à vontade, isso dá. A interferência era necessária. Valentim sabia que poderia alterar o castigo. Precisava de atuar rapidamente. Aquilo do DECO é complicado. É? É. Então, ele fez disse alguma coisa ao árbitro? Não, atirou-lhe com a bota. Pois. O atingiu, embora sem ferimentos, mas é ele árbitro que escreve e os delegados. O relatório? Sim. É que aquilo... Vai dar chatice. Se não houver água benta, pois. Nem para cima de 6 meses. Agora, claro que isto vai ser. Pois. Mas apanhei os seus juristas a ler regulamentos. Pois. Porque aquilo não é disciplina, quer dizer, é... Mas João Pinto, pá, não. Pois. É o relatório do árbitro e o relatório dos delegados que falam nisso. Sim. Tá bem. Pinto da Costa não se fica apenas pela ajuda de Valentim Loureiro. Planeia uma estratégia que tem como objetivo vitimizar Deco. O árbitro passa a ser o mal da fita, o homem que pôs em causa o jogador que aceitou vestir a camisola das quinas. Os amigos dos jornais são os aliados óbvios. Pinto da Costa liga ao jornalista do jogo, António Tavares Teles, e encomenda a notícia na secção de notícias indiscretas, o Pato. Deco está ofendido e ameaça abandonar a seleção nacional em ano de europeu. É preciso pedir desculpa ao jogador. Estou? Sim, Jorge Nuno? Então, olha, pá, eu já escrevi aquela história do Deco. Opa, aquilo, o Manuel Tavares estava a querer pôr aquilo em grande destaque, pá. Não ponhas, porque... Não ponhas nada. Não ponhas. Tem mais impacto aí do que... Pronto, ouve lá. Entretanto, o Porto vai jogar e os gajos vão perguntar ao Deco. O Deco, o que é que vai dizer? O Deco vai dizer que está a pensar. Está a pensar, não é? Tá, o gajo não é maluco o suficiente para dizer que não é nada para aqui, que é tudo mentira. Não, eu falo com o Antero e ele avisa. Fala com ele, até que lhes vão perguntar. Ok. Tá bom? Tá bem. Pronto. Um abração, tem aqui coisas muito giras. Lista amanhã que tem aqui coisas muito giras. Ok. Um abraço. O presidente dos Dragões liga a Deco. Avisa-o imediatamente o plano em curso. Estou, Deco? Sim. Estou, Presidente. Estás bom, Deco? Presidente, então. Olha, estou-te a falar pelo seguinte. Amanhã... Como sabes, nós metemos o recurso do teu castigo, não é? Sim. Amanhã vai sair naquela coisa do Pato uma coisa a dizer no género de pode estourar uma bomba, ofendido com o que foi dito, aquele termo de indigno e o castigo. Então, pode estourar uma bomba que é possível que o Deco, desgostoso com a perseguição, dentro daquilo que tu disseste hoje, ofendido com a perseguição que está a ser feita, se calhar vai pedir dispensa de jogar na seleção ou no europeu, uma coisa assim, estás a perceber? Que é como forma de pressão para o Conselho. Portanto, se amanhã alguém te perguntar se isso é verdade, se não é, o que é que pensas, tu dizes, desculpe sobre isto, eu não falo nem uma palavra. Na altura própria eu direi o que tiver a dizer.
Está bem. Compreendes? Só que Nem assim, hoje eu dei uma entrevista para a Bola, porque eu tinha marcado já com o gajo, o Antero tinha falado comigo a casa, e então se for o caso, ligue-se, fala com o Antero para poder então a entrevista não sair. Mas o que é que dizias na entrevista? Não, disse o básico, normal, como o que eu já disse, mas agora não sei se isso prejudica de alguma forma. Não, não prejudica, não. É só se te perguntarem alguma coisa, isto é verdade, não é? O que é que há? Desculpe, sobre isso eu não digo nada. Falarei na altura de vida. Está bem. Compreendes? Tá bem. Falarei na altura de vida, que é para eles ficarem a dizer assim, isto é uma bronca dos diabos, deixa lá reduzir isto. Claro. Agora nem dizes nem que sim, nem que não, nem que está de nada. Na altura própria eu falarei. Está bem. Ok? Está bem. Zeco, um abraço. Um abraço. Antero Henrique, braço direito de Pinto da Costa, compra o Jornal de Manhã e percebe a intenção. Liga ao Presidente e felicita-o pela jogada de mestre. Enaltece a chantagem. Também acredita que o sistema não poderá afastar Deco dos relevados. Presidente, bom dia. Então, Esta do pato do Deco, vou dizer uma coisa. Eu já sabia que o Presidente era um gênio, mas esta como é que vem? bem espetacular. Pá. Como é que está? Isto é uma chantagem fantástica. Como é Por que aquilo está? que o pato sabe, pode reventar muito em breve uma bomba dos diabos. Deco ofendido com os termos que a Comissão Disciplinar da Liga utilizou para qualificar o seu comportamento no já famoso caso da bota, entre outras coisas, comportamento indigno e intimidatório, consabidamente descalado e indisciplinado, com o dobrado interno desonrado, prestigiar e fazer ver ao árbitro que era capaz, parece estar na disposição de pedir escusa da Seleção Nacional. Pelo menos enquanto a dita Comissão Disciplinar não se retratar daquilo que ele considera ser um atentado ao seu nome. Pelo que Scolari pode ter reduzido o número de jogadores que fazem parte da sua primeira seleção de 28 para 27. Espetáculo. E o que é que traz mais? Espetacular, espetacular. Gilberto Madail, líder da Federação, telefona a Pinto da Costa por outro motivo. O presidente azul e branco aproveita para lhe dar a notícia. Diz que já tentou demover Deco, mas que ele quer mesmo deixar a seleção. Está irredutível, garante. Falam do relatório da Comissão Disciplinar da Liga e Pinto da Costa mostra a sua revolta. Deco foi considerado indigno. Madail concorda. Critica o que chama de protagonismo do presidente da Comissão Disciplinar. Mostra-se preocupado com a hipótese do médio deixar a equipa nacional e agradece a Pinto da Costa por o avisar do perigo. Como é que está o meu amigo? Passou bem? Já eu. Então, como é que vai? parabéns, correu tudo bem. Foi uma canseira muito grande, mas lá... Dá de parabéns. Está agradecido. Tive pena que o Presidente não estivesse lá, mas enfim. Não tinha uma missa de um tio meu que morreu. Estive lá com o Fernando Gomes e com o Angelino. Olha, eu depois preciso falar com o meu amigo, mas tem tempo, porque é só depois do Real Madrid. O Deco vai tomar uma posição sobre a seleção. Ah, é? É, porque aquilo é muito grave o que foi dito. Nós já temos a informação de que quem escreveu aquilo foi o próprio Presidente do Conselho de Disciplina. E entendo que se não houver, entende ele e eu estou de acordo que se não houver uma reparação, se ele é indigno não deve jogar pela seleção. Portanto, mas depois temos tempo, porque isto é só para depois do Real Madrid. Mas o Presidente do Conselho de Disciplina já escreveu? Escreveu no relatório, no acórdão, quando foi castigado. Se ele aí à bola hoje, o Miguel Sousa Tavares traz lá coisa. Ele disse que ele era indigno, isto e aquilo e aquilo outro. Ele disse que se é indigno, então para que é que o chatearam? Ele diz que, eu disse, não vai dizer nada, para já vai jogar. Ele diz, então é que me chatearam para me nacionalizar e agora vem dizer que eu sou indigno. Então eu sou indigno, não jogo. Aquilo é muito grave, o que o gajo escreveu, e aquilo é um órgão oficial, não é dizer assim, não é um jornalista que escreve. É os tais órgãos que um gajo não... Todos eles, não é? Um gajo quer mandar um gajo embora. Ela diz que se não houver uma reparação, seja de quem for, ou da Federação a desmarcar daquilo, ele depois do Real Madrid vai pedir escusa da seleção. Eu vou ver isso, obrigadinho por me ter avisado. Meu amigo, veja que eu para já segurei até ao Real Madrid. Muito obrigado, Presidente. Eu vou ver o que é que posso fazer e fico muito grato à sua agora ajuda. que isto que não pensa que é nada com o Scolari, que ele até gosta muito de Scolari. Não tem nada a ver. Não, Presidente, são pessoas que assumem protagonismos, não é? Não tem que isto... Você veja só, desculpe só um minuto. Veja só o comportamento do Mortágua.
E veja o comportamento deste gajo, pá. Este gajo do Conselho de Disciplina anda sempre aí em tudo que é sítio. O Hortalho é um gajo discreto, pá. É um homem discreto, pá. Dois pesos, duas medidas. Pinto Costa foi tão rápido a salvar Deco como a pedir castigo para Liedson. O avançado, agora do Futebol Clube do Porto, era então jogador do Sporting. Fundamental na equipa leonina, tinha de ser afastado dos relevados. Em causa estava um lance disputado entre Liedson e Jorge Costa, capitão dos Dragões. Defendia Pinto da Costa que o avançado tinha agredido o defesa portista. Ligou a Valentim Loureiro, queria que Liedson fosse salvo num processo sumaríssimo e imediatamente suspenso. O Major, sempre solícito, prometeu resolver. Olha uma coisa, estou-lhe a falar pelo seguinte, o Liedson, logo no princípio do jogo, a televisão mostra, dá uma cotovelada no Jorge Costa. Portanto, vê-se perfeitamente. Opa, era preciso que os gajos fizessem um sumaríssimo. Está bem. Não é preciso a gente já se queixar, não é? Vou ver. Você vê-me isso, a sério? Vou falar. Tá, ok. Ora bem, mas eu vi o jogo, pá. Mas ainda até ontem no resumo mostrou. Sim. Ontem no resumo mostrou. O gajo salta e dá-lhe uma cotovelada no pescoço. Vê-se perfeitamente. Viu a quem não? Aliás, há hoje um jornal. Dá a quem? O Liedson no Jorge Costa. Aliás, há um jornal hoje que fala nisso. Então esperemos agora pelo seríssimo. Este Futebol Clube do Porto foi campeão nacional e campeão europeu. Tinha um treinador de luxo, José Mourinho, e um plantel que dificilmente se repetirá. Ganhou tudo o que havia para ganhar. A equipa fantástica parecia ser insuficiente. Pinto Costa continuava a fazer uso das suas influências. Queria garantir que nada falhava, até nos jogos teoricamente mais fáceis. Pinto Sousa, líder da Comissão de Arbitragem da Federação, era dos poucos que tratava o presidente por tu. Zé, dizia Pinto Costa, Jorge respondia ao homem da arbitragem. O Zé perguntou ao Jorge o que achava de Nuno para o jogo Porto Maia para a Taça de Portugal. Jorge respondeu que nada tinha a opor, que poderia ser aquele o indicado para o encontro. Estou? Então, Estamos parabéns, pá. viste jogo? Vi, na televisão. Eu não fui aí porque houve um árbitro, pá, que andassem com alguns problemas, que me pediu para eu jantar com ele e fui jantar com ele e com o Paulo Januário. E de maneira que fomos a ver o jogo. Quem é? O Nuno Almeida. Um do Algarve, pá. Isso não é mau. Não, é. Estou a pensar no Mundial para o Porto Maia. Achas algum inconveniente? Não, acho bem. Tá? Acho muito bem. Tá ótimo, pá. É bom árbitro. Pronto, e depois vi o jogo. É um bocado de justificar um gajo tão de longe. Bem, mas eu vou lá, mas setaça, pá, isto agora. Não, acho bem. Eu gosto dele, acho que é bom árbitro. E até pediu-me para também ir o Paulo Januário como assistente dele. Está bem, ajuda. Que ajuda um bocado. Acho bem. Zé volta a ligar a Jorge. Estava a pensar em nomear Jacinto Paixão para mais um jogo de menor dificuldade. Precisa da aprovação do líder dos Dragões. Nada faz sem o seu consentimento. Jorge aceita, ironiza depois sobre as tendências sexuais do árbitro em causa. A escolha volta a fazer-se nos bastidores. Olha, estou a telefonar pelo seguinte, pá. Estou a pensar no meu Jacinto Paixão para o Porto Felgueiras. Não há inconveniente nenhum, para não. O Jacinto Paixão, Porto Felgueiras, não há nada especial. Se entretanto ele não for nomeado por qualquer outro jogo. Não é de muito longe. Não é de muito longe. Não, coitado. É que ele tem que fazer um joguete. E como isto deve ser aos poucos, pá. Por mim. E não me convinha pôr nos jogos mais importantes. Está bem, pode pôr. Tá. 10 anos depois, os interlocutores de Pinto Costa já não estão no futebol. Só o líder dos Dragões sobreviveu às polémicas. Ganhou força internamente, perdeu-a para o exterior. O grande público não esquece a imagem de corrupção. Expressões como café com leite ou fruta para dormir entraram de forma definitiva no léxico do futebol nacional. As escutas do processo Apito Dourado, aqui em exclusivo na CMTV e no Correio da Manhã. No futebol jogado, o Benfica vai